Boa noite, eu me chamo Maria Rodrigues, sou psicóloga de formação e estou aqui para te ajudar, né, com conteúdos aí que te ajude a levar do seu filho ansioso ao filho autoconfiante. Então, como tornar alguns comportamentos aí de medo, de apreensões, de timidez, que você vê o seu filho muito ansioso diante de algumas situações, como é que a gente pode trabalhar? E tem ferramentas para isso, né? Eu estou aqui para te ajudar nesse processo, para que você vá construindo essa criança autoconfiante. Não é de uma hora para outra, né? A gente fala assim, eu quero já, né, Maria? Eu quero já ver, né? Às vezes a gente chega com os filhos no atendimento psicológico, né? Estou lá na clínica também com as crianças e com as famílias. E aí, às vezes, a gente também está nessa ansiedade de pai e mãe. Então, pai e mãe aí é um processo, né? E tem sim o passo a passo para te ajudar a chegar nesse resultado que você deseja. E hoje eu vou estar falando um pouquinho de alguns princípios que eu uso, né? Um dos princípios que eu trabalho dentro do programa aí, Filho Ansiedade Zero. Eu sempre, esse livro aqui, deixa eu falar para vocês, né? Esse livro aqui é O Cérebro da Criança. Esse é um livro que tem me acompanhado aí, principalmente nas orientações e também, né, ajudado a compreender um pouquinho o desenvolvimento das crianças. Lá na clínica eu tenho até um cérebro desenhado na parede, exatamente para sempre trazer esse conhecimento também para a criança de como é que o cérebro dele funciona. E um pouco disso que eu quero dizer para vocês hoje, porque às vezes a gente pode estar falando assim, mas Maria, eu não tenho tempo. Como é que eu vou ajudar o meu filho se eu não tenho tempo nem para me ajudar, né? Como é que eu vou... tô tão louca, né? Tô tão... no meio de tantas situações que tá me ocorrendo, que parece que o meu filho só está passando, né? Só tá crescendo, só tá desenvolvendo, eu só tô vendo o tempo passando, vendo a ansiedade dele aumentando, e aí eu fico perdida em tudo isso. Boa noite, pessoal que tá chegando também, a Paulette. Então, assim, como é que eu posso ajudar, então, meu filho, Maria, se eu tô no meio de todas essas situações? Lá no comecinho do livro, O Cérebro da Criança, eles falam de um termo que é sobreviver e prosperar. Isso que eu quero trazer para vocês hoje como conteúdo, né? Como aí trazer a consciência, esse conhecimento, porque é um dos princípios na criação de filhos. Como é que podemos ter intencionalidade na criação de filhos, mas como é que a gente pode pensar nessas situações, nessa correria do nosso dia a dia, como é que aparentemente eu não tenho uma hora a mais aí para trabalhar com essa criança, como é que eu vou poder ajudá-la? Eu tenho sempre capacitado aqui os pais falando assim que podemos e temos habilidade sim para ajudar os nossos filhos. Sim, precisamos dos especialistas, né? E os especialistas estão aqui para ajudar a direcionar, a conduzir alguns passos, a observar melhor alguns sinais, alguns sintomas, às vezes a iniciar um tratamento e às vezes até um tratamento medicamentoso. Mas sempre lembre que, independente de todas essas situações que seu filho precise, a família, a base que os pais podem dar para essa criança é essencial para o tratamento dele, né? Eu tenho batido nessa tecla há algum tempo, a Paulette está aqui comigo, ó, para ser testemunha de que quando a gente capacita os pais, quando você mãe, você pai está aqui comigo, né, ouvindo essas orientações, seguindo, colocando esse treino em prática durante o seu dia a dia com seu filho,
isso vai fazer total diferença. O seu filho pode estar já no acompanhamento terapêutico, o seu filho pode já estar fazendo um tratamento, que ótimo. Ele pode também não ter passado, né, não ter aí uma visão de um especialista, mas sempre lembra assim, que tudo começa aí nesse primeiro meio social, que é a família, né? É onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo, principalmente no período de pandemia. E aí, às vezes, a gente vê, às vezes a gente ainda tem, enquanto pais, né, tentado, a gente compartilha as responsabilidades sim, mas nós não podemos deixar na mão de uma outra instituição, né, de um outro lugar, de uma outra pessoa, tudo isso que a gente já tem visto com os nossos filhos e que a gente pode trabalhar. E esse é meu papel aqui, para poder te orientar no que é necessário, observar melhor, trazer como é que a gente tem trabalhado. É diferente, sim, eu tenho uma formação de 5 anos, mestrado, tem a prática clínica de 13 anos, mas eu tenho certeza que você sabe muito bem aí como é o funcionamento do seu filho e você só precisa estar atento. Então, o termo sobreviver e prosperar é a base de podermos, são os princípios, né, desse curso para que a gente possa caminhar e observar, então, como é que a gente pode ajudar. Olha lá, a Paulette colocou, melhorou muito a minha relação com as filhotas, isso eu posso garantir aqui para vocês, e eu acompanho a Maria já há muito tempo. Isso, obrigada, viu, Paulette? Obrigada aí pela mensagem, né? Então, esse é a minha intenção. E quando a gente está falando aqui de um filho ansioso, né? Às vezes, a nossa ansiedade, né? A sua ansiedade de pai e mãe, ou tudo que o comportamento de uma criança ansiosa, às vezes, causa no ambiente, às vezes a gente pode perder um pouco dessa interação. Né? A gente perde um pouco da nossa atenção realmente no que a gente precisa fazer com essa criança. E hoje eu quero trazer para vocês esse termo que está aqui bem no comecinho do livro, né? O cérebro da criança, para que você comece a ter alguns pontos aí que vai direcionar não só para sua criança ansiosa, mas para qualquer criação de filhos. Essa é a base da criação de filhos. Você pode estar, e aqui no livro traz, né? Você pode estar no momento bem difícil, que parece que você só vai sobreviver, né? Novamente você tentou alguma coisa e ele não conseguiu, novamente a escola te ligou, novamente a criança ficou muito agitada, brigou com os coleguinhas, novamente você foi chamada a atenção por algum motivo, novamente a sua criança tá pulando aí, quebrando tudo, ou fazendo qualquer comportamento aí que você já está tentando trabalhar e que te angustia. Pode ser que essa noite aí, para você que está me assistindo ou vai assistir depois esse conteúdo, pode ser que você se encontre nessa situação de angústia, né? Maria, como assim? Né? Como é que eu vou poder ajudar meu filho? Eu não tenho tempo, trabalho o dia todo, já tenho muitas coisas aqui para pensar, já não consigo lidar com a minha própria ansiedade, né? Como é que eu vou poder ajudar o meu filho? Lembrando desse princípio. Nós temos o tempo de sobrevivência na nossa criação de filhos e você pode estar passando por esse momento, né? Você pode estar passando por esse momento de sobrevivência, onde aparentemente você não vê saída, não sei como ajudar, eu não sei mais o que fazer, já levei para terapia, já fiz isso, já tomou aquele medicamento, já tentei isso, já tentei aquilo e nada tem dado certo. Você pode estar nesse momento. Esse é o momento de sobrevivência. Mas os momentos de sobrevivência também são momentos especiais na nossa criação de filhos, né? Nós desejamos passar os momentos de sobrevivência e chegar nos momentos de prosperidade.
Tudo quando a gente faz uma pergunta geral para os pais, né? O que você deseja para o seu filho? Normalmente está envolvido com isso. Eu desejo um filho feliz, um filho autoconfiante, um filho que saiba lidar com o seu ambiente, um filho que seja bem posicionado profissionalmente, que ele tenha uma inteligência emocional. Nós desejamos muitas coisas para os nossos filhos. E isso está envolvido no termo prosperar. O livro Cérebro da Criança fala muito bem disso, né? Nós estamos, né, nessa tentativa, então tudo que a gente reúne, tudo que a gente pensa de desejo na nossa criação de pais está envolvido com isso. Eu quero fazer o meu filho e a minha família prosperar. Mas nós não podemos deixar de trazer a consciência e de lidar com essas situações, que dentro desse caminho, dentro do propósito de querer levar o seu filho para uma prosperidade, não falo só de prosperidade no termo financeiro, mas de uma prosperidade quer dizer que ele amplie toda a sua capacidade, nós vamos passar pelo tempo de sobrevivência, pelos conflitos, pelas brigas, pelas situações que parece que a gente só quer sair e deixar ele. Quem nunca sentiu isso? A nossa vontade, às vezes eu brinco assim, né? Quem é a mãe dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Cuida dela, né? A gente tem essa vontade. Eu sou mãe aqui de 2 crianças, né? Do Benjamin vai fazer 8 anos agora, dia 1º, e da Rebeca de 4 anos. E temos esses momentos, sim. Mas nós precisamos ter intencionalidade na nossa criação, e eu quero ampliar a sua visão hoje, que mesmo nesses momentos nós podemos prosperar. Nós não podemos só ficar na tentativa de todos os momentos, só vamos ensinar na hora da prosperidade. Ah, Maria, eu só vou... eu preciso daquele tempo para sentar com meu filho para fazer isso. Eu preciso estar sem nada, né? Eu preciso que ele fique quieto, eu preciso que não tenha barulho, eu preciso que ele não esteja doente, eu preciso que eu não esteja doente, eu preciso que seja final de semana, ou eu preciso que seja férias para poder ajudar o meu filho. Provavelmente pai e mãe aí que tá me acompanhando, nós não vamos ter esse tempo. Nem você, nem eu vamos ter um tempo especial, né? Ou vamos poder parar todas as outras atividades que a gente tem para acompanhar o desenvolvimento do nosso filho. E mesmo quem não está trabalhando fora, né, está envolvido com muitas outras atividades, principalmente se for a mãe aí, mulher, com muitas outras atividades, então nós não vamos ter esse tempo especial, separado, né? Nós precisamos saber que mesmo em tempos de sobrevivência, de cansaço, de angústia, de faltas financeiras, mesmo quando os nossos filhos estão brigando, mesmo quando eles estão se comportando de uma forma inadequada, mesmo quando o seu filho está diante de uma situação aí que aflige ele, mesmo quando ele está diante de uma crise de ansiedade, esse é um tempo de prosperar. Os tempos de sobrevivência também devem ser usados para gerar aprendizado, né? Agora eu leio, tá, Paulette? Para todo mundo aqui também, depois fica gravado. Então, esse é um tempo de prosperar. Se você tá chegando aí, tem me acompanhado às vezes aqui há pouco tempo, né? Muitas pessoas chegaram aqui nesse mês e algumas pessoas já me mandaram mensagens, né? Maria, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu preciso de ajuda, eu também fico angustiado. Eu também não sei eu não sei os caminhos, mas pensa primeiro nesse princípio. Antes de começar qualquer caminho, antes de você tentar aplicar as atividades que eu tenho passado, antes disso, pensa nessa situação.
Nós temos tempos de sobrevivência e nós temos tempos de prosperidade na nossa vida. Isso também vai ser na nossa criação de filhos. Nós precisamos usar todos esses momentos. A pandemia veio com essa consideração pra gente muito na prática, né? Colocou pra gente esse embate. Agora, você não vai fazer mais isso, você não vai fazer mais isso, você não pode fazer isso, você vai ter que ficar aqui. Tudo isso, às vezes, que você tinha aprendido, que era a sua organização, às vezes, financeira, ou de tempo, ou de rotina da sua criança, não existe mais. E aí, a gente, às vezes, pensou assim, não, e agora, o que eu vou fazer? Nós nos adaptamos a isso, mas aprendemos muito. Esse é o nosso uso, né? Quando a gente está no meio do conflito, quando a gente está na sobrevivência, nós precisamos ter um olhar atentos ao que nós estamos aprendendo de tudo isso. Eu também trabalho aqui em Vinhedo com pacientes no final de vida. Eu falo que eu trabalho com a infância e trabalho também com esse paciente no final de vida. E aí a gente sempre fala isso, né? Que mesmo no final de vida, mesmo nos cuidados paliativos, mesmo diante de uma situação dessa morte, é também um tempo a ser vivido. A morte também é um tempo a ser vivido. Então, pensa nos conflitos, né? Pensa, essa pessoa está sobrevivendo realmente, mas há tempo de aprendizado, há tempo de observação. Princípio também, nós precisamos ter mais atenção e observação, paz com propósito, né? Nós precisamos ter intencionalidade. Então, se você vem com esse princípio muito claro para você, que mesmo no momento aí que o seu filho não vai querer fazer uma apresentação, mesmo no momento que ele sai correndo de algum lugar, mesmo no momento que ele está tendo uma crise, você pode utilizar essa situação para ajudá-lo. Você começa o caminho já pronto. Mesmo no momento que você chega muito cansado na sua casa, mesmo no momento que parece que você não tem tempo, né? Esses são os momentos também de você poder ensinar algo. Não vai ser só na hora que você para e planeja alguma atividade especial. Você tá comendo com seu filho, você tá dando banho nele, você está... mesmo que seja 5 minutinhos aí, 10 minutinhos, você está levando ele para a escola, você está vendo a situação de briga entre os irmãos, você está participando da vida desse filho. Então, utilize todos esses momentos para ensinar, tá? Aqui no livro, eles falam, eu vou ler para vocês para ficar de uma forma... uma forma mais completa aqui, né? De como que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. Aonde é... Olha aqui, ó. O ótimo dessa abordagem de sobreviver e prosperar é que não precisamos tentar arranjar um tempo especial para ajudar nossos filhos a prosperar. Podemos usar todas as interações compartilhadas, tanto as estressantes e irritantes, quanto as milagrosas e adoráveis, como oportunidades para ajudá-los a se tornarem pessoas responsáveis, atenciosas e capazes de que queremos de que se tornem. Então, todas essas situações vão ser situações para que a gente possa estar trabalhando com o nosso filho ansioso. Não espere, né, que vai ter só as situações que ele vai enfrentar e vai ir bem. Né? E só nessas situações é que você pode ajudá-lo. Trabalhar com o cérebro integrado, que fala aqui no livro O Cérebro da Criança, que eu também tenho trazido esse conteúdo aqui, é exatamente isso. O nosso filho, nesse momento de ansiedade, ele está preso, né, em algumas reações do seu cérebro que está impedindo, às vezes, ele de prosseguir, de prosperar. Então, nós precisamos utilizar esses momentos também para prosperidade, para ensinar ferramentas novas, para ensinar esse enfrentamento. Eu tenho falado para vocês aqui, tenha o passo a passo no enfrentamento.
tem o passo a passo. Não é assim, né? Vou lá e pronto. Né? Nós temos um passo a passo onde nosso filho vai chegando mais próximo daquilo que traz ansiedade, que traz medo, que traz angústia, mas nós precisamos preparar, a gente cria habilidade por um lado, nós vamos fazendo o treino de habilidades sociais e nós vamos fazendo esse enfrentamento junto com eles. Isso é muito importante. Nós não vamos deixar os nossos filhos sozinhos, mas nós não podemos fazer por eles. E aí, às vezes, querendo não ter esse tempo de sobrevivência, né, nós retiramos, às vezes, eles de todas essas situações difíceis, né, para deixar eles só no tempo de prosperidade. E isso não é real. Né? Essa não é a vida real, né, gente? Eu falo assim, ai, mãe, cresci, né? Agora esse é o mundo real, né? É um mundo onde os nossos filhos vão viver e eles precisam estar preparados. Esse é o mundo, né? Onde eles vão precisar se expor, onde as crianças, né? Os adultos que têm mais capacidade de se conhecer, de reconhecer o sentimento do outro, a expressão do outro e fazer a expressão disso que ele necessita ali no meio social. Esses são os adultos com inteligência emocional, né? São adultos que estão preparados para qualquer situação, seja pandemia ou não, seja uma perca de um emprego ou não agora, seja um falecimento de alguém ou não agora, seja uma catástrofe, seja qualquer coisa aí que ele viva, ele tem capacidade e habilidade para lidar com todas essas situações. E isso é um processo, mas nós precisamos saber que em tempos de prosperidade, em tempos de sobrevivência, quando parece aí, eu tô falando para vocês porque eu recebi várias mensagens essa semana, né? Maria, eu não sei o que fazer, tô angustiada, tô perdida, também vejo meu filho dessa maneira e parece que eu não sei ajudar. Você pode sim ajudar, né? Desde que você também cuide dessa ansiedade, né? Desde que você utilize esse tempo para também observar melhor e saber aí o que você vai fazer, tá? Deixa eu ler aqui, a Paulette colocou, né? No meu caso, eu busquei fazer atividades que fossem favoráveis e unissem nós três. Nesse caso, foi um montinho, que a Maria já fez 2 vezes. Isso mesmo, Paulette. Quantas possibilidades a gente tem para estar passando por esses momentos de sobrevivência com os nossos filhos? A primeira coisa é assim, todos esses momentos são momentos, então, da gente trabalhar uma integração do cérebro. E o que é isso? Eu falei lá, a criança ansiosa, ela vai ficar presa em algumas partes desse cérebro, né? A gente vai falar como se o cérebro fosse vários cérebros. E é quase isso, né? É como se a gente fala assim, a nossa criança tá de um jeito hoje, da outra hora tá desse jeito. Quando chega perto da apresentação, parece que é outra pessoa. Quando chega perto daquele cachorro, se transforma, né? Ou quando chega em casa é uma coisa, Maria. Isso é muito típico de eu ouvir. Em casa é uma coisa, mas ela conversa, ela chega. Se um amiguinho chegar na nossa casa, ela consegue brincar. Mas na hora que ela vai para uma festinha, na hora que ela vai para alguma situação social, ela trava. Abaixa a cabeça, não mantém mais o tom de voz, não consegue falar, não consegue se posicionar. E parece até que são 2 crianças, né? E é isso mesmo, né? O cérebro da nossa criança, ele pode ser dividido, né, para afins mesmo da gente entender que tem várias partes aí responsável por várias atividades. E quando essa criança tá nesse momento de ansiedade, né, nesse momento de dificuldade aí, de angústia, de apreensão, ela tá presa em partes ali daquele cérebro que não deixa aí a nossa criança, nesse primeiro momento, agir com essa parte aqui do andar de cima. Né? Eu falo que essa parte aqui da frente
é o que a gente necessita para que a gente tenha uma empatia, para que a gente tenha um autocontrole, né? Para que a gente possa se organizar melhor aí. Mas se a gente não está, se o nosso filho está preso nessa apreensão, nessa angústia naquele momento, às vezes numa crise de ansiedade, o seu corpo só está respondendo numa resposta de luta e fuga, né? A gente fala de modo geral isso. Então, a sua criança só está preparada como se ela precisa fugir ou lutar, porque ela não tem mais o que fazer. Ela não vai conseguir lidar com essa situação. E isso acontece com a gente de várias formas, né? Se aparece a gente está dirigindo, né? E às vezes parece que vai vir alguém nos bater. A gente tira, às vezes, o carro de uma forma automática. Né? Eu falo para as crianças do papum, a amígdala. Né? A gente faz esse movimento e retira esse carro. Se a gente está diante de uma situação que parece que é ameaçadora, de um animal, ou parece que a gente vai cair, ou que os nossos filhos estão em risco, a gente não fica pensando, né? A gente já toma uma atitude. E aí é muito bom, e a gente tem esses componentes no nosso cérebro para nos ajudar, né? Realmente para essas situações. Mas quando estamos em situações corriqueiras, na maioria das situações da nossa vida, nós não podemos acionar esses mecanismos. Ou não podemos ficar presos a esses mecanismos. Né? Se a gente fica preso a isso, a gente não consegue pensar, a gente não consegue ver as evidências. A criança ansiosa, eu trabalho muito. Qual é a prova que isso aconteceu? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas situações já aconteceu disso? E às vezes a criança fala assim, tia, não, eu tive uma paciente hoje, ela falou assim, não, só fui mal em matemática esse ano. Então, de tantos anos de estudo que você tem, por que acreditar que todas as provas de matemática você vai sair mal? Né? Por que acreditar nisso, sendo que você tem mais evidências, sendo que você tem mais provas de que isso não aconteceu, mas o cérebro vai fazer isso. Então, nessa situação, o mecanismo é ativado. E aí nós precisamos trabalhar com essas situações, na sobrevivência, ensinar os nossos filhos o que eles vão precisar fazer. E eu sei que na sobrevivência é o adulto que está aí perto que vai ajudar muito. É o adulto que está perto, que precisa estar atento para caminhar com essa criança. Não vai ser de outra forma, né? Nós precisamos ver e observar isso, que é você, mãe e pai. Por isso que eu tenho falado, quando a criança chega lá no atendimento, nós estamos numa situação controlável, né? Ele tá ali, mesmo que a gente aumente um pouco a sua ansiedade, a sua angústia, fazendo algumas situações, vai ser lá o que você passa com seu filho em casa, é o que ele vive lá na escola, é o que ele vive lá na igreja, é o que ele vive lá na natação, é o que ele vive em outros ambientes que vai determinar aí o seu treino, o seu enfrentamento. Então, nós precisamos saber que somos nós adultos que estamos próximos dessa criança, que precisamos mediar esse enfrentamento. Então, o tempo de sobrevivência vai acontecer fora desse ambiente controlado. O psiquiatra às vezes não vai ver, o psicólogo não vai ver, né? Mas é o que vocês conseguem observar, é o que vocês conseguem ajudar os filhos fora, que vai determinar grande parte aí desse tratamento. Deixa eu ler aqui o que a Paulette colocou aqui pra gente. Fiquei curiosa, tô no máximo de detalhes sobre essa brincadeira e como você fez, porque posso fazer aqui. Deixa eu ver a Cristina. Maria, eu sou nova por aqui, fiquei perdida um pouco nos comentários da Paulette. O que seria montinho? A Paulette causando aqui. A Paulette é minha seguidora de muito tempo e ela tem uma brincadeira